campanhas de ódios, assédios, cyberbullying, exposição da intimidade alheia e até tentativa de homicídio usando a internet como meio de aproximação. São riscos enfrentados com frequência cada vez maior pelos internautas. No Brasil, temos cerca de 24,3 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 9 e 17 anos, sendo usuários de internet, o que corresponde a cerca de 86% do total de pessoas dessa faixa etária no país. Um estudo apontado pelo jornal The New York Times, quando conversou com a plataforma Facebook, ela trazia o seguinte, ela ainda traz, né? Que ela proíbe crianças menores de 13 anos de fazerem parte da rede, devido ao ato de proteção de privacidade de crianças online, que requer que empresas web exijam o conhecimento dos pais que desejam permitir que crianças abaixo da idade estipulada criem uma conta ou façam parte de uma rede social. Para contornar a proibição, as crianças geralmente mentem suas idades e os pais, algumas vezes, as ajudam a mentir, mas ficam de olho no que elas postam, tornando-se seus amigos no Facebook. O problema é que uma simples mentira pode ajudar completos estranhos a coletar dados importantes sobre a vida de um jovem e seus colegas, colocando a privacidade de todos eles em risco. E aí eu me recordo que quando não existia internet, né, no meu tempo já existia, mas era bem difícil, de escada, era de madrugada, enfim. O conselho que a gente sempre recebeu dos nossos pais era para nunca conversar com estranhos na rua, não é verdade? A lógica segue a mesma. Uma criança deve ser educada para os perigos das ruas e das redes, e agora mais do que nunca. Para conversar melhor sobre esse assunto, o Colégio CFI trouxe uma pessoa que vai poder nos ajudar bastante, o advogado José Pinteiro da Costa Bisneto, graduado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil pela Escola Superior de Magistratura de Pernambuco, pós-graduado em Propriedade Intelectual pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, pós-graduado em Direito Digital pela Fundação Getúlio Vargas, é advogado nas áreas de Direito Eletrônico e Propriedade Intelectual, docente da cadeira de Direito Eletrônico e Propriedade Intelectual nas pós-graduações das faculdades Maurício de Nassau, César Edu e Faculdade 10. Realiza treinamentos na área de propriedade intelectual organizados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Pinteiro, finamos hoje, né, o terceiro encontro, eu quero te dar boa noite, né, novamente saudar você, seja muito bem-vinda à nossa comunidade e fique à vontade, agora é com você. Boa noite, Flávia, boa noite, Fernanda, boa noite a todas as pessoas que se conectaram aí. A gente sabe que no fim do dia já está todo mundo cansado, todo mundo queria estar fazendo outra coisa, né? Mas vocês que vieram aqui, essa mensagem é muito importante. A gente teve uma conversa ontem com o ensino médio, né? E na semana passada com os mais novos, né? Do Fundamental 2. E foi uma coisa super produtiva. Eu imaginava que haveria menos participação deles, menos dúvidas, porque geralmente a criança ou o adolescente é mais retraído. E eles foram, realmente, foi uma surpresa muito boa. Eu digo sempre que, quando eu vou fazer alguma palestra de direito, que eu vou tentar não matar vocês de tédio, né? E geralmente eu consigo. E o que eu queria trazer para vocês, né, são alguns cuidados que são importantes, muito importantes para quem é responsável por crianças e adolescentes, mas que são muito importantes para nós adultos também, né, nesse dia a dia da internet. A gente tem uma ideia que na internet é meio terra sem lei, não tem regra, todo mundo pode fazer o que quiser, e não é bem assim, que não tem consequências para os nossos atos, e nada mais longe disso. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, e aí eu já falei, inclusive, para as suas crianças e adolescentes, foi que você
na internet, você deixa pegadas. Tudo que você faz na internet, você deixa pegadas. Se você tira uma foto, a foto do seu celular, ela tem as informações de geolocalização, as coordenadas de GPS de onde aquela foto foi tirada. Então, a partir do momento que você posta isso online, você está disponibilizando para o mundo a sua localização naquele momento. O comentário que você faz, né, pode dar dicas sobre quem você é. Uma coisa que eu vejo muito, chega muito lá no escritório, é comum, né, são as pessoas, acho que todo mundo que tem WhatsApp coloca a própria foto e coloca o próprio nome, né, no WhatsApp. E chega muito lá no escritório, eu inclusive faço isso, e chega muito lá no escritório o seguinte golpe, né, o golpista vê que a foto da pessoa está lá, uma foto de um casal, e dá o nome, né, José da Silva. Aí o golpista cria um avatarzinho, baixa uma foto de um modelo tal, e já começa a puxar assunto com o José da Silva. Ele sabe que o golpista já sabe que o José da Silva é casado. E aí manda uma imagem, aquela conversa toda, não sei o quê. Quando esse cidadão faz alguma proposta, alguma coisa, manda uma foto, um nude e tal, não sei o quê, isso, o golpe se aplica. Aí vira uma chantagem. Opa, já tenho foto sua, vamos aqui, meu Pix é tal, paga aqui dinheiro, senão vou espalhar, vou contar para sua mulher, aquela coisa toda. Acontece também o contrário, acontece do cidadão ir em cima da esposa e fazer esse mesmo tipo de golpe. Então, se eu pudesse dar um conselho a vocês, é que se vocês usam redes sociais, deixem elas fechadas. Só quem tem acesso às suas postagens são as pessoas que você segue e que seguem você, então, são seus amigos lá. Porque quanto menor a sua exposição na internet, menos você fica exposto a golpes. Porque muitas vezes, por exemplo, você tem vários sites, você vai fazer cadastro e você vai lá e cadastra sua senha, e ele cadastra também uma pergunta de segurança para saber, no caso de você esquecer a senha, você poder resetar a senha, você responde essa pergunta de segurança. E aí, já aconteceu várias vezes também, a pessoa pega e a pergunta de segurança, qual é o nome da sua mãe, nome de solteira da sua mãe? Aí o cidadão vai e joga lá na internet, né? Joga lá teu nome no Google, mãe, tal, e como você tem todas as suas redes abertas, sua mãe tem todas as redes abertas, ele consegue as informações que são necessárias para entrar naquela sua conta. Então, boa parte dos golpes digitais, eles são feitos com base em informações que a própria vítima fornece, né? Seja durante a conversa com o golpista, seja, né, disponível aí na rede. É uma coisa que eu sempre aconselho as pessoas entrarem na janela privativa lá do Chrome, ou do Edge, ou do Firefox, e buscar o próprio nome no Google, para ver o que é que aparece. Né? Quantos minutos de Google você aguenta? O que é que dá para arranjar de informação? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não dá para encontrar endereço, o nome completo, o CPF, muita gente tem salário, tem várias coisas. Quem é funcionário público tem salário, está lá, publicado. Então, cuidado. Outra coisa que eu sempre aconselho, muita gente pega e diz, não, vou criar um fake aqui, vou criar uma conta fake porque eu vou seguir não sei quem que me bloqueou, ou porque eu não quero me expor e tal, mas não existe anonimato na internet, né? Ou então vou criar um fake aqui porque eu vou falar mal de não sei quem, né? E aí eu não quero que ninguém saiba que fui eu. Não existe anonimato na internet, principalmente na internet brasileira. No Brasil, existe uma lei chamada Marco Civil da Internet, que ela obriga todos os provedores de acesso e todas os sites a terem registros de conexões. Então, se eu pego e entro no Facebook, né, crio lá uma conta falsa, entro no Facebook e faço uma postagem, por exemplo, racista, ou elogiando os nazistas, qualquer coisa dessa, e existe algum tipo de queixa, né, a justiça brasileira ou a polícia brasileira, ela pode solicitar ao Facebook a identificação do IP, que é o endereço de internet que fez aquela postagem naquela hora.
De posse disso, a polícia e a justiça, elas podem conseguir acesso, conseguir junto ao provedor de internet, de quem era aquela conta de internet que estava com aquele IP naquela determinada hora. E aí chegou em você. Né? Não existe esse anonimato. A gente acha que existe, mas não é assim, não. Outra coisa, que aí essa acontece muito mais com o adolescente, né, do que com o adulto. O adulto geralmente é mais controlado em relação a isso. Mas tudo que você compartilha, você perde o controle. Você deu uma opinião sobre uma coisa, aquela opinião já saiu de você. Né? Você fez uma postagem, compartilhou um negócio, mandou uma foto sua no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, aquela foto já não é mais sua, né? Já está na internet. Você não tem como garantir que as pessoas que receberam aquilo dali não vão passar para frente, não vão passar informação, não vão tirar um print da tela. A gente vê um exemplo muito claro disso. Semana passada teve aquele diretor do Esporte Clube do Recife, né? Que fez algumas falas assim bem pesadas sobre o participante do Big Brother. E era uma conversa dentro do grupo do esporte, mas alguém pegou e salvou todos os áudios que ele mandou e jogou na internet. Então está todo mundo sabendo o que é que ele fez. Uma vez que ele compartilhou, ele perdeu esse controle. Né? Então, muito cuidado. Vocês têm que ter muito cuidado em relação a isso. E é muito importante que vocês falem com as suas crianças e seus adolescentes sobre isso, para que eles tenham essa consciência. E, por último, dessa pincelada básica, antes de eu entrar nos assuntos mais pesados, é o que Flávia falou. A identidade do outro não está garantida. Né? Quando você fala. Logo, eu vou até fazer um comentário, um parênteses aqui. Antes de estudar direito, eu estudei engenharia eletrônica e eu fui administrador de um provedor de internet. E existia uma piada na época que dizia que na internet todos os homens são homens e todas as mulheres são homens também. Porque o golpe anda solto. Essa era a ideia. E ainda é muito por aí. Você não tem como saber se aquela pessoa que diz que é alguma coisa, né, ela é aquela coisa mesmo. O que aparece muito lá no escritório, casos disso, não, mas a pessoa me mandava foto que estava não sei aonde, era foto segurando, com mensagem para mim e tal, não sei o quê. E para a maioria das pessoas que olham aquela foto, parece real. Né? Nós que já temos um certo treinamento, a gente consegue identificar, opa, isso aqui é uma montagem, a pessoa não está, e tal. Então, é muito comum. Né? Inclusive, também, no caso de crianças e adolescentes, é o comportamento dos pedófilos. Né? Eles se passam por outras crianças e adolescentes para ganhar a confiança delas, né? E aí, uma vez que elas ganham a confiança delas e conseguem que a criança ou o adolescente mande os nudes, mande as imagens que eles querem, e aí eles se revelam, né, e utilizam aquele material que eles receberam como forma de chantagem para conseguir mais coisa e manter a criança ou o adolescente sob o seu domínio. Né? Que é um troço terrível. Por isso que é importante evitar conversar com desconhecidos. E é muito importante também, e aí nós, como pais, termos sempre o canal do diálogo aberto com os filhos. Né? De dizer só, pode ter acontecido o que for, converse comigo, que a gente vai resolver. Você tem que sempre estar do lado do seu filho, porque esses predadores, eles se valem justamente daquele que se sente desassistido, daquele que sente que não pode contar com esse apoio, né, para resolver esse problema em que ele se meteu. E aí,
a gente chega num outro ponto importante, que é a responsabilidade civil dos pais. Acho que todo mundo que tem filhos hoje prover, né, esse acesso à internet aos filhos, né, e tem que prover mesmo, não tem, a gente não vai ser ludita de dizer assim, vou criar isolado do universo, né, mas a gente tem que sempre estar consciente da nossa responsabilidade civil. Não é à toa que nós que temos filhos, né, ou próprios, ou adotivos, ou que temos netos e cuidamos dessas crianças, desses adolescentes, né, nós somos chamados de responsáveis. Essa palavra não existe no vácuo, ela tem um significado. O que é que ela significa? Nós somos responsáveis finais por reparar os danos que nossos filhos causam a terceiros. Se o nosso filho quebra uma televisão numa loja, né, nós somos obrigados a pagar aquela televisão na loja, né? Da mesma forma, se o nosso filho ele comete algum ilícito, né, através da internet, a reparação desse ilícito, a indenização da vítima, ela vai ser feita pelos responsáveis. Então, dado que nós somos responsáveis pelas atitudes dos nossos filhos, se abre também o nosso direito de fiscalizar o que nossos filhos fazem. Nós temos, sim, o direito de fiscalizar o que nossos filhos fazem. Temos o direito de vasculhar, se nós quisermos, o celular, o computador, de instalar... Pinteiro. Oi. Licença, Oi? Pinteiro. Fernanda aqui falando, licença, bem rapidinho, interrompendo. Como você está apresentando um slide aí, falando sobre responsabilidade, eu queria contar com a colaboração dos pais que estão presentes hoje aqui nessa reunião, para que a gente fizesse uma rede de compartilhamento desse momento que nós estamos realizando. Porque, como Flávia bem colocou, a gente tem motivos suficientes, né, para trazer essa temática para os pais, e estamos sentindo falta de muitos pais. Então, como a gente sabe que existe o grupo de pais, que vocês possam compartilhar essa informação para que mais pais possam vir a participar e a gente possa estender essa cadeia, porque o tema é bem relevante. Tá bom? Então, a gente conta com todos vocês. Obrigada, Pinteiro. De nada, pode interromper à vontade. Eu estava com os meninos, eu estava falando, Flávia é minha testemunha, que eu não sou feito menino de Olinda, né, que se interromper a apresentação tem que voltar do começo. Pode interromper, que não tem problema nenhum, a gente continua de onde parou. Então, é muito importante ter essa consciência que, no fim das contas, quem paga a conta somos nós, e por nós pagarmos a conta desses erros dele, isso nos dá o poder e o dever de fiscalizar os atos deles. Eu sei que menino vai odiar, e odeia mesmo, mas faz parte. Né? A gente é pai, não é o melhor amigo, né? Quem é o melhor amigo é outra pessoa. A gente vai amar o resto da vida, é pai, mas tem que fazer a parte agradável e a parte desagradável. Pois bem, tem algumas coisas que a gente trouxe lá para os meninos, né? Algumas condutas que muitas crianças e adolescentes fazem e nem sabem que é especialmente errado. Por exemplo, a invasão de computadores, de redes, de sites, ou mesmo a distribuição da ferramenta de invasão. Pode ser, assim, um conceito totalmente alienígena, pensar que um filho da gente pode distribuir uma ferramenta de invasão, mas, na conversa que a gente teve essa semana, já teve alguém que disse, eita, isso daí é errado, não pode não, Porque fazem isso daí. E a invasão de computadores é qualquer coisa, é o acesso não autorizado, é o acesso não autorizado ao celular, é o acesso não autorizado ao computador mesmo, ela olhar qual é a senha que você digita e vai lá e digita a senha, é o acesso não autorizado a uma rede sem fio. Tudo isso são condutas que são crimes, né? E quando esse acesso ele é feito,
né, e é retirada alguma informação desse site, ou desse computador, desse celular, para uma redistribuição, ele é um crime agravado. Isso virou lei depois daquele caso de Carolina Dickmann, né? Por isso que a lei Carolina Dickmann, ela teve o celular dela, ela levou o celular dela para uma assistência técnica, e o cidadão da assistência técnica pegou e viu que tinha várias fotos interessantes ali dentro, copiou para ele e jogou na internet. Né? Carolina Dickmann é uma pessoa famosa, aquela coisa toda, né? Então, existe esse ilícito. É um ilícito que, às vezes, a gente pensa que isso aí não vai dar nada, mas hoje, com o Marco Civil da internet, é fácil de chegar em quem cometeu, né? A gente vê isso diariamente. Então, os meninos já estão alertados, né, que eles participaram do evento, mas é importante saber que existe, porque vocês podem ser vítimas disso, e aí saber que existe como se defender, como pesquisar, e como ir atrás de quem fez também. Outra coisa que acontece muito é a distribuição não autorizada de nudes. Né? A pessoa recebeu o nude, né? Você pegou e mandou o nude para a pessoa, e a pessoa pegou e redistribuiu. Ou então você recebeu um nude de um terceiro e passou para frente. Né? Se você faz isso, né, sem a autorização da pessoa fotografada, isso é um crime, com reclusão de 1 a 5 anos. E se for o nude do namorado, da namorada, do marido, do ficante, do que seja, ou da ficante, essa pena é aumentada para até 8 anos de reclusão. Obviamente que uma criança ou adolescente não vai ser presa, mas permanece o dever de indenizar. Né? Então, vocês, pais, é que vão terminar pagando essa conta. Eu estava contando uma história lá para os meninos de um caso de um menino que pegou, ele chegou lá no escritório, esse caso, o menino pegou e mandou o nude para uma ficante dele, e essa menina pegou e mandou para o grupo das meninas, amigas dela. E esse grupo, por sua vez, já passou para frente, aquela coisa toda, mas na frente esse menino foi saber que esse nude estava rodando em todo canto. E aí o pai dele chegou, ele foi também lá no escritório, e o que é que a gente faz? Fazer o nude desaparecer não dá, o nude já foi. Essa é a palavra dita, já acabou. O que a gente pode fazer é ir atrás de quem compartilhou. E a primeira pergunta que eu fiz foi, para quem você mandou isso daí? Ele fez, rapaz, é porque eu mandei para bem umas 30, que eu já tinha aquele nude que eu achei bonito, e aí eu não sei qual foi que compartilhou. Então vamos fazer o caminho contrário, né? De quem você ficou sabendo que teu nude estava rodando aí? Às vezes, fiquei sabendo através de não sei quemzinha que recebeu de não sei quem. Pronto. Vamos entrar com a queixa aqui contra esse não sei quem que repassou para essa pessoa que lhe contou. Nós entramos com a queixa contra essa menina. Ela chegou na delegacia chorando, com o pai, aquela confusão toda. Essa já disse de quem recebeu da outra, quem recebeu da outra, quem recebeu da outra, quem recebeu da outra. Pronto. Pegamos uma cadeia bem umas 30. E o que cada uma pagou de indenização, no fim das contas, o carro do menino, quando ele completou 18 anos, foi pago de indenização do nude. Então, eu tenho certeza que nenhum dos pais dessas meninas gostou, primeiro, de saber que as meninas estavam recebendo nude dos meninos, né? Segundo, estavam compartilhando esses nudes, e terceiro, de ter que pagar essa indenização. Então, tem que ter bastante cuidado. Outra coisa, infelizmente acontece demais, é o cyberbullying. O cyberbullying é esse comportamento de manada para perseguir, né, uma pessoa determinada. Então, o menino que, sei lá, o menino que é desajeitado, né, ou a menina que está cheia de espinha na cara. Vão pegar alguma coisa. Querendo fazer o bullying, eles vão, se não tiver nada, vão inventar. Né? E aí, o que acontece? As crianças, os adolescentes, adultos também fazem isso muito, né? Começam a fazer o comentário maldoso. Geralmente num fórum público,
né, justamente para as outras pessoas verem que aquilo está acontecendo, porque a piada é justamente, né, que todo mundo veja aquela série de comentários. Isso daí traz consequências nefastas, né, para a vítima. A gente conhece vários casos de suicídio, porque a criança ou adolescente, né, sofria esse tipo de bullying. Nós temos um caso que é uma mistura aí de duas histórias, de duas coisas que eu falei antes, que é o caso, né, de um adolescente que ele sofreu o seguinte golpe. Esse adolescente, ele criaram um perfil no Twitter, e um perfil do Twitter que dizia ser uma menina que disse que tinha sido estuprada numa festa na escola. Rapidamente, esse perfil angariou mais de 3 mil seguidores. E, à medida que angariava os seguidores e havia um diálogo entre esse perfil e os seguidores, esse perfil começava a revelar detalhes de como foi esse estupro, qual era a escola que ela estudava, qual era a festa que ela participou, e, por fim, quem foi o menino que praticou o estupro. O que aconteceu? Esse menino começou a sofrer esse cyberbullying. Né? Todo mundo que conhecia ele começou a mandar mensagem dizendo que ia matar ele, que ia bater nele, que ia se juntar para dar uma camada de pau. Uma confusão. Eu tive a reunião com esse menino, o celular dele, se estivesse ligado, ficava o tempo todo, porque eram mensagens assim, dezenas por segundo, um negócio assim, absurdo. E quando esse menino chegou lá no escritório, com o pai, né, a primeira coisa que eu até teve uma hora que eu pedi para o menino sair para conversar com o pai, porque eu fui ler lá o tal do perfil, eu perguntei, como é que você sabe que o seu filho não fez isso? Porque a história estava muito detalhada. Muitas pessoas corroborando, dizendo assim, eu lembro dessa festa e tal, não sei o que, tinha toda uma cadeia ali montada. Ele fez pinteiro muito simples. 10 dias antes dessa festa, a gente chegou na Grécia. E a gente só voltou 10 dias depois. Eu estava na Grécia com ele no dia que foi essa festa. Durante todo esse período, foi a viagem de férias da gente. A gente passou 20 dias na Grécia. Então, veja, se ele tinha fotos do dia lá, no dia da festa, está na Grécia, tem postagem e tudo. Mas isso não impediu. A verdade, ela corre muito mais lentamente do que o boato. Esse menino, ele não mora mais no estado de Pernambuco, ele se mudou com a família para o estado de Alagoas. Porque aqui ele era perseguido 24 horas por dia, ele não podia sair de casa. Porque, por mais que ele explicasse que não tinha feito aquilo, que aquilo era um golpe e tal, não importa. A história estava muito bem contada. E, no fim, na investigação policial, se detectou que isso era uma quadrilha daqui do interior do estado de Pernambuco que fazia o seguinte golpe. O golpe eu sou um aluno de escola eu fui estuprada numa festa. E deixava os próprios seguidores fornecerem as informações. Aí, você estuda no Damas, você estuda no Santa Maria, estuda no Apoio, não sei o que, o cidadão vai olhando lá, rapaz, aqui, a escola de rico é qual essa aqui, sabe? Eu estudo nessa daqui. Aí, foi na festa de não sei quem, aí, pronto, foi na festa de não sei quem. E aquilo, os próprios alunos, né, os próprios seguidores foram direcionando a narrativa até chegar na vítima ideal, que nesse caso tinha sido o menino. Então, esse foi um caso que mistura duas coisas, mistura o golpe com o cyberbullying, né? Mas veja que todas as milhares de pessoas que mandaram mensagens para esse menino, todas elas pensavam que estavam fazendo bem, todo mundo foi herói na sua própria narrativa, todo mundo pensou que, não, eu vou pegar aquele filho da mãe que estuprou a menina, coitada. Né? Então,
é muito importante, né? É muito difícil também, mas é muito importante a gente sempre se policiar para não estar entrando em manadas. Né? Quando a gente entra nas manadas, né, a gente termina se comportando junto com a manada e é muito complicado de lidar com isso. E o cyberbullying, que também pode ser exatamente o contrário, pode ser o total desprezo da pessoa, a pessoa posta as coisas e ninguém fala nada, né? A pessoa diz uma coisa e ninguém nem responde, aquele total isolamento, ele traz, além dessa, essa é uma história muito ruim, mas ele pode levar a outros comportamentos, a gente sabe, já falei aqui de suicídio, tem uma outra coisa que acontece muito, né? A pessoa que é vítima do bullying, ela termina, muitas vezes, indo procurar, em vez de procurar a ajuda dos pais, a ajuda do psicólogo, da psicóloga, a ajuda na escola, ela termina indo procurar outras pessoas que também são vítimas de bullying. Existem alguns sites na internet, os chans que chamam, Forchan, BRChan, 8chan, tem vários sites desse tipo, em que essas pessoas se reúnem e ficam nessa câmara de eco de ódio, que é um negócio, assim, aterrador. São grupos de pessoas que sofreram bullying, estão ressentidas com esse comportamento, e elas endeusam aqueles meninos que entram em escolas e cometem assassinatos em massa. Elas têm galerias desses heróis. Veja só, elas têm galerias desses heróis, que eles chamam de homens santos. Né? Nos Estados Unidos, a gente tem isso toda semana, literalmente toda semana tem algum ataque desse. Aqui no Brasil, teve um em Suzana, uns 2, 3 anos atrás, que o menino entrou inspirado por esses fóruns. Ele avisou no fórum que ele iria no outro dia na escola matar o maior número possível de pessoas. Essa semana passada, ou retrasada, teve o do menino que entrou numa creche, né, aqui na região sul do Brasil, que também foi inspirado, né, ele também era participante de um chan desse. Então, quando eu falo para que a gente tem que conversar com nossas crianças, a gente também tem que observar o comportamento delas. Se vocês verem que elas estão mudando o comportamento, estão se retraindo, né, estão querendo cada vez mais não sair. É porque nesse momento que a gente está numa pandemia é complicado de sair, né? Mas assim, nas condições normais de temperatura e pressão, elas estão tendo uma mudança repentina, né? Uma mudança gradual de comportamento, para cada vez querer ter menos contato com as pessoas, né, da convivência delas, amigos da escola, parentes, etc. Para cada vez mais ficar se isolando, é bom, né, dar uma conferida no que é que está acontecendo, conversar, né, porque é um caminho bem pesado, esse do Chenzí. Nós já tivemos lá no escritório alguns relatos, né, de escolas pernambucanas que alguns meninos já estavam acessando e já estavam compartilhando ideias nesses sites. Então, existe, não é uma coisa assim teórica, não é teoria de conspiração. Infelizmente, é uma realidade. E, por último, que eu queria falar com vocês, antes de a gente abrir aqui para perguntas, uma coisa que isso está acontecendo todo dia, pirataria de filmes, né, de software, de jogos, de aplicativos, e de livros também, né? Compartilhamento de livros. Tem canais de grupos de WhatsApp que são só para isso, né? Compartilhamento de livros. Tudo isso é crime, né? A pirataria de compartilhamento de qualquer criação intelectual é crime. O que tem mudado de uns tempos para cá, de um ano e pouco para cá, é que as empresas de filmes, principalmente, né, elas têm monitorado os sites de pirataria e os programas de pirataria, tipo BitTorrent, etc., e feito listas de quem tem baixado essas coisas. E elas estão mandando intimações, né,
extrajudiciais, notificações extrajudiciais para os proprietários das contas de internet, né, dizendo só, registramos aqui que no dia tal, né, uma pessoa que estava acessando a internet através da sua casa baixou tal filme, né? Isso daí é crime e nós queremos uma indenização de R$3.000. É o que eles estão pedindo por filme. Então, se o menino pegou, né, foi assistir o último filme da Marvel e, para lembrar bem, né, para ficar tudo fresquinho, decidiu baixar todos os filmes dos super-heróis, tudinho, para ficar, né, bem atualizadinho, aí a gente está falando de 30 mil, 40 mil, 50 mil reais de indenização. Então, está acontecendo diariamente, chega ligações lá para o escritório, de pessoas dizendo, Pinteiro, eu recebi esse negócio aqui, eu não sei nem como é que baixa filme, o que danado é isso? Se você tem adolescente em casa, ele gosta desses filmes, gosta, pois é, justamente, foi ele, e não tem muito o que fazer não, a prova já está toda constituída, né? O máximo que você pode fazer é tentar negociar esse valor, mas é bronca, né? Software é a mesma coisa, software ainda tem a vantagem para o produtor do software, que ele, por conta própria, já disca para casa, dizer só, eu estou nesse computador aqui, eu sou licenciado, então ele já avisa para o produtor. Então, cuidado com isso daí, eu falei já com os meninos, mas é bom, né, reforçar para evitar esse tipo de prejuízo. Dito isto, eu queria agradecer pela paciência de vocês e eu queria abrir aí para algumas perguntinhas. Não sei se é Flávia que vai coordenar isso. Ok, Pinteiro, vamos embora. Deixa eu tirar do apresentando aqui, né? Parar a apresentação para vocês me verem. Fernanda já abriu o chat, não foi? Pronto, gente, vocês podem já iniciar, tá? Dúvidas que vocês conseguiram obter durante aí a apresentação de Pinteiro, né? Pinteiro, ainda sobre, agora queria fazer algumas consultas a você aqui. Vamos certo? lá. Situações que a gente vivencia dentro do nosso contexto escolar, né? Aquele aluno bem assim, né, expansivo, que gosta de brincadeiras, e aí pega o seu celular, vai fazer um vídeo, né, e esse vídeo começa a divulgar lá no grupo do WhatsApp, e aí todo mundo começa a zombar daquele rapazinho ou daquela menina que estava ali no centro do vídeo. Isso é caracterizado o quê, Pinteiro? Uma mera brincadeirinha ou isso é uma coisa bem complicada para a justiça? Não, isso daí já dependendo do tipo do conteúdo do vídeo, pode ser calúnia, né? Pode ser difamação, né? São crimes, né? Você calúnia, injúria e difamação, né? Então, não existe o crime do cyberbullying. Existe, né? Foi criado esse conteúdo, né? E esse conteúdo é calunioso, esse conteúdo é injurioso contra aquela pessoa, esse conteúdo difama aquela pessoa. São condutas criminosas. E elas podem, apesar do adolescente e da criança não poder, obviamente, ser presa, a não ser um crime muito, muito, muito grave, elas ensejam, sim, a indenização, né? E a indenização, obviamente, vai ser proporcional, né, à gravidade do que foi feito e ao alcance do que foi feito. Uma coisa é uma brincadeira entre 5 pessoas que fica ali, 5 nas 5 pessoas, outra coisa é um negócio que viralizou na internet, quando você vê milhões de pessoas viram aquilo ali, né? Então... É verdade. E na internet a facilidade de viralizar é muito grande, né? E eu fico aqui pensando, sabe, Pinteiro, que assim, antigamente, para a gente poder descobrir algo, né, aí conversava com o vizinho, com o colega, para saber onde é que poderia, se aquilo era verdade, se aquilo era um conteúdo verdadeiro ou falso. Tinha muito... E com as redes sociais, você mesmo se expõe. Sim. Verdade, porque não tem como você ficar completamente no obscuro aí de ninguém lhe descobrir, né? Uma mensagem que você troca, que é uma mensagem caluniosa, né, depreciativa a imagem daquela pessoa,
Fala de você. Exato. E foi o caso lá do conselheiro do esporte. Né? Ele fez essa mensagem depreciativa em relação lá ao participante do Big Brother, né? E isso saiu da rede de pessoas onde ele estava acostumado a falar as coisas. Conselheiro, né? O conselheiro do esporte. E deu o resultado que deu, né? Maior polêmica, ele aparentemente está saindo, estão tirando ele lá do conselho do esporte, talvez ele perca o cargo no Diário de Pernambuco, onde ele também é do jurídico. Então, isso vai ter várias consequências ainda, né? Para ele, muito provavelmente, né? Então, às vezes, uma brincadeira que a gente, né, pensa que vai ser, né, vai passar despercebida, ganha uma proporção infinitamente maior do que a gente pensava, né? Complementando a sua fala, que isso aparece muito, principalmente agora que nós estamos em ambiente, utilizando-se muito desse recurso, né, chat. Então, chegaram perguntas aqui para a gente falando sobre essa questão dos chats, muitos alunos reclamam porque começam as brincadeiras no chat, então, às vezes, existe um apelido que está entre um ou dois amigos ali, que são permissíveis, mas aí se soltou e aquilo o pessoal já usou e foi criando uma situação constrangedora. O que é que eu costumo dizer aos alunos? Brincadeiras que têm dúbio sentido podem te levar a lugares que você mesmo não vai saber depois contornar. Não é verdade? A gente tem que saber quando é brincadeira, se de fato eu não consigo atingir o limite do outro. Então, eu preciso ter muita consciência disso. Então, eu faço eu trago essa reflexão para vocês também que estão em casa, com os filhos de vocês, que às vezes a gente tem que fazer interrupções, a gente tem que fazer intervenções em chat, porque os meninos estão ali escrevendo coisas, muitas vezes até detonando o próprio colega. A gente já teve que intervir em situações que muitas vezes não era nem para a escola, em alguns sentidos, porque aquela brincadeira já se foi para o WhatsApp e, tia, porque começou ali, a gente estava numa discussão bacana, mas aí fulano veio e colocou a sua opinião, e hoje as coisas estão muito polarizadas. Então, o que é que eu costumo dizer? Os alunos ainda não estão com essa maturidade, eles muitas vezes vão ficar ouvindo o que o site, o que o jornalista tal pregou, e não tem essa sua... a sua ideia real sobre aquilo. Ou se tem, precisa saber manejar melhor para não trazer consequências para o outro. Não é verdade? Principalmente em assuntos que hoje são muito, como é que eu posso dizer? A gente teve, no médio mesmo, a gente está tendo algumas dificuldades com relação a isso, que são muito delicados, que diz respeito à sexualidade, né, a questão de gênero, a questão do racismo mesmo, do feminismo, enfim. Então, tudo isso, né, já chegou a uma fase de algumas pessoas pedirem para não ter debates em sala. Né, uma coisa que tem que ser extremamente sadia, mas os próprios alunos não conseguem se acalmar, né, ouvir o outro, dar sua opinião de uma forma justa, respeitosa, sem poder levar para outros cenários mais constrangedores. Mas eu acho que tem uma pergunta aí, né, Fernanda? Tem duas perguntas aqui, né? Fica à vontade, viu, Piteiro? Eu estava até lendo, você estava fazendo essa explanação. O Matheus perguntou aqui, falando da política de privacidade do WhatsApp, com gente colocando a autenticação de 2 níveis. Isso pode ser exposto e invadido. Hoje existem ataques, né, para essa autenticação de 2 níveis. Eu estava vendo uma matéria anteontem sobre isso. O que é que eles estão fazendo? O golpista, o que é a autenticação de 2 níveis? É você ter uma senha para acessar o seu WhatsApp e ter uma mensagem de texto que é enviada com uma outra senha para você colocar na hora que você usa a primeira senha. O que é que os golpistas estão fazendo agora para burlar isso daí? Ele pega, instala lá o WhatsApp, que ele quer clonar o seu WhatsApp, não me pergunte como, mas ele descobre a sua senha. E aí, ele entra em contato com você, dizendo que é do suporte do WhatsApp, e pede, olha, estamos mandando aqui um código de autenticação para você e tal. Aí ele pede que o WhatsApp mande o código de autenticação, e ele vai mandar para o seu celular. E aí você informa para ele. Né? E aí ele tem acesso a todo o seu WhatsApp, todas as suas conversas, tudo que você fez. Né? Alguns deles aplicam golpes mais
mais rasos, né, que o golpe mais comum é a pessoa se passar por você e começar a pedir empréstimo para os seus contatos. Acho que todo mundo já viu esse tipo de golpe acontecendo, né? Chega aquela mensagem, só, eu estou aqui precisando pagar um boleto, mas só vai entrar um dinheiro da minha conta mais tarde, ou então passou do meu limite aqui de pagamento de hoje, tu pode me fazer esse negócio, quando for mais tarde eu te faço um TED, né? Aí a pessoa, poupa, dá o dinheiro e já era, já perdeu. Eu conheço um bocado de gente que perdeu dinheiro com esse negócio. Então, esse mesmo ataque que é feito no WhatsApp também é feito no Telegram. Então, eles são seguros? São. Se você não colaborar com o bandido, ele não vai conseguir acessar, né? Mas, o que é que o bandido faz? Ele, ao mesmo tempo que ele está tentando fazer essa penetração em você, ele está tentando fazer essa penetração em dezenas de pessoas, né? Se de cada 10 uma responder, é uma que ele entrou, né? Ele não quer atingir Heitor, né? Ele quer atingir qualquer um, né? Tanto é que depois que ele entra lá na sua conta, ele manda a mesma mensagem para todos os seus contatos, todos eles. Sophie perguntou aqui se essa mensagem que vazou do Conselho de Esporte, né, pode vir a ser penalizado. O conselheiro do esporte ou a pessoa que repassou a mensagem? Aí eu fiquei na dúvida. Eu acho que a pergunta é querendo saber, o conselheiro já vai ter aí suas prerrogativas aí para eu ter que responder, mas quem vazou? O fato de ter pego e vazado. Pois é. Pessoal, vê só. Veja só. Eu não gostaria de responder essa pergunta, porque eu conheço ele. Não é um amigo, nem uma pessoa do meu convívio, mas é uma pessoa que eu conheço. Então, não me sinto confortável para comentar consequências jurídicas disso daí. Aí vamos passar para a próxima pergunta. Pinteiro, é que ela fez um paralelo com a questão dos alunos, que alguns alunos, eles printam as telas das conversas, que às vezes são grupos restritos, né, 4 ou 5 alunos, eles printam e compartilham, né? E aí a mãe colocou na fala seguinte que ela orienta a filha que isso, no mínimo, é antiético, porque ela está compartilhando uma conversa alheia. Pois num caso desse aí do print que você falou de um aluno, você pode estar nesse print expondo aquela pessoa que não tenha cometido nenhum ilícito, mas você está expondo ela a uma situação constrangedora, a um dano moral, né? E isso daí pode sim ser objeto de uma indenização, de uma ação indenizatória contra a pessoa para reparar esse dano moral. Não chega. Fazendo um paralelo, é como a divulgação do nude, né, não autorizada. A pessoa lhe entregou aquilo dali, confiando na sua descrição, que você não ia repassar, e você repassou. Né? Não é um nude, é um texto, né, no print, né, mas pode ser um nude, né, e você pode, sim, sofrer danos morais com aquela divulgação. Vamos lá, minha filha ficou muito triste. Não, isso aqui foi a história do print, né? Sophie, é isso mesmo, você está certo, existe uma questão aí ética, né, envolvida em você tirar o print e estar compartilhando aquele print sem a pessoa autorizar, né, e pode gerar uma questão também indenizatória, né. Agora, o que eu fico aqui pensando, isso muitas vezes já aconteceu de eu atender aqui casos em que o que tem acontecido muito. E eu preciso abordar essa temática, né? Pinteiro até trouxe essa questão tem o bullying que a gente expõe completamente a pessoa e tem aquele em que a gente tira da nossa vida, né? Aí o aluno, ele fica ali sozinho, né? Excluído completamente. Quando a gente vai entender, em algumas situações, a gente consegue encontrar algumas histórias, às vezes desconectadas, porque alguém, por ter alguma liderança, enfim, alguma voz ativa no grupo, ela traz
de que fulano não serve, disso tipo de discussões. Então, há uma tendência, por conta até da própria faixa etária e da falta de orientação dentro de casa, de que essa pessoa é aquela história, né? A Maria vai com as outras, e essa pessoa consegue ir trazendo um pessoal grande, e naquele grupo vai ali começando pega fulaninho para ser a pessoa que vai ser massacrada, não é verdade? Quando a gente vai ver, a pessoa, muitas vezes, ou pegou detalhes, tirou print, às vezes, da própria aula da pessoa, né, tira uma foto aqui, poxa, para ficar falando, para ficar denegrindo, ou então, em alguma mensagem, para levar à tona e as pessoas terem um subsídio para poder falar daquela pessoa, né, daquele aluno que está ali por trás. Então, o que é que eu costumo dizer? Quando o Pinteiro traz isso no que compete a questões de legais, possivelmente a gente sempre vai ter uma brecha, né? A justiça, ela sempre está tentando amarrar. Eu acho, inclusive, me corrija se eu estiver errada, ainda tem muito o que ser amarrado, não é verdade? No quesito de crimes que envolvem as redes sociais, internet, cada vez mais isso está sendo novo, não é? Eu vi agora uma modalidade que eu nem sei se isso é permitido, mas ainda eu acho que não tem nem regra para isso, é uma história de um aplicativo. Quanto mais você ficar ali, você vai ganhando dinheiro, quer dizer, o TikTok mesmo, esses meninos que já são viciados nesse TikTok, se quanto mais você fica vendo vídeos, aí vai ganhando dinheiro na sua conta, né? Aí você imagina, outro dia eu estava lendo uma reportagem que dizia assim, você vê que é tão viciante essa história de redes sociais, que ele parece aquele negócio de cassino, né, você fica assim, subindo, como se estivesse jogando as peças, sabe, aquela coisa, e eu fiquei ali, né, refletindo e pensando. Mas eu acho que o maior dano que tem, além desses que a gente pode ir na questão legal, mas você vê, né, a história que o próprio Pinteiro trouxe, de uma família toda, ir embora do seu estado, por conta de uma mentira que foi colocada, e ali conseguiu levar um monte de gente para acreditar, daqui que você disfarça toda essa situação. É toda uma mudança de vida, de família que acontece. Então, assim, meu apelo, principalmente, Pinteiro, a gente tem visto muitos casos, Fernanda foi muito oportuno, a interferência de Fernanda quando ela trouxe a necessidade da gente poder expor para os nossos colegas, porque vocês, né, como pais, são colegas um dos outros, o seu problema é o problema também do outro, porque acaba chegando em você de alguma maneira, ou um dia você vai precisar que aquele outro se junte a você para te ajudar nessa corrente com teu filho, que a gente sabe é muito doloroso, a gente precisa ter compaixão com as famílias, todos estamos passando por uma situação complicada. O que mais veio aqui, gente, no questionário foi como fazer, como eu vou regular, quanto tempo, como é que eu vou. Então, fala muito do teu contexto familiar, né? Desses teus valores, desses princípios que são levados para dentro de casa, não é verdade? Dessas regras, desses limites, de como você está monitorando. Aí tem pais que vão chegar e vão dizer que conhecem muito e já botaram um monte de coisa aí para sair rastreando. Aí, depois que rastreia, não sabe nem como conduzir a situação. Essa é a grande verdade. Porque depois acabam descobrindo algumas situações que os filhos estão aí envolvidos e depois faz, meu Deus, me envolvi num monte de coisa que agora eu não sei mais nem como sair. Então, é uma rede, é um emaranhado. Essa conversa, ela não pode parar por aqui. Ela tem que ir para a casa de vocês de verdade. Vocês precisam parar, rever as normas, as regras. Fernanda traz teve uma vez que eu peguei uma fala dela que ela dizia assim, às vezes o bebê nem nasceu, mas ele já tem Instagram. Ele já é instagramável, né? Ele já está lá. E é uma nova geração, essa geração de se expor mesmo, mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a gente precisa falar sobre isso. Falo também como mãe, que muitas vezes eu me pego me fazendo essas perguntas, né? Qual é o momento de dar celular? Qual é o momento de privar? Vejo muito vocês na minha sala de atendimento lá no CFI, dizendo assim, e pode? Porque se eu for para o quarto, eu digo, mãe, por favor, sai daqui.
Fecham a porta, não deixam vocês entrarem, tem senhas nos celulares, não permite que vocês visualizem. Quando vocês vão, eles estão com as mensagens todas apagadas, sabem muito mais do que a gente. É por uma questão, gente, até de geração mesmo, a gente pensa que não, mas é verdade. A gente não está, talvez, com aquele mesmo time, eles estão ali descobrindo, sabe, Deep Web. Quando você vê, eu sei uma senha de fazer isso, você não sabe nem nada, essa é a grande verdade. A partir do momento que a gente dá um aparelho desse, não tem como proibir, essa é a grande verdade, essa é a realidade da vida, né? Mas a gente precisa saber construir caminhos que essa família se sinta confortáveis, porque o que tem mais acontecido nessa primeira unidade, as meninas podem me corrigir, são problemas advindos dessas redes sociais, certo? E muitas vezes os nossos pais nem estão sabendo o que está acontecendo. Às vezes querem aparar, aí me desculpem, recebam com amor as minhas palavras, mas eu preciso dizer, aparar as situações dos filhos, mas os filhos já estão todos complicados, né? E eu costumo dizer assim, calma, a gente vai descobrir tudo, porque sempre vai ter um que vai mandar para a gente, foi isso aqui, a gente vai descobrir desde o começo da história. E às vezes eu vejo vocês assim, com um rosto super preocupados, de perguntar assim, filho, você sabe disso? E às vezes o filho diz, sei não. Depois de 1 ou 2 semanas, quando a gente vem e lhe chama, e você sabe o envolvimento do seu filho, vai caindo várias fichas para você e mostra que, de fato, a gente não tem esse controle. Não está tendo esse controle e a responsabilidade, neste momento, é nossa. Essa é a grande verdade. Nós estamos dando um instrumento para eles, né, onde a gente quer que eles só façam bom uso deles. Mas qualquer mau uso dele, quem vai responder somos nós também por eles, né? Então, é uma covardia, muitas vezes, né, para a gente, mas essa é a verdade, é a construção, é a educação que a gente precisa dar, assim como vocês estão trazendo a educação para eles, formal, mas também dessas redes sociais, né? O que é que a gente faz com elas. Certo? Perfeito. Ok, né, gente? Eu acho que não tem mais perguntas, não é verdade, Fernanda? É isso aí. Uma mãe colocou um depoimento aqui, né, de algo que ela vivenciou, passando por Foi? isso. Nem vi. Mas não foi nenhuma pergunta, não, foi só um depoimento que ela trouxe de uma situação que ela passou, e é interessante essa fala, a mãe de Sophie trouxe aqui, seria interessante reforçar a orientação aos alunos sobre prints em sala de aula. Esse momento a gente já teve, né, e foi bem interessante. Eu estava lembrando há pouco que no momento com os alunos do Fundamental 2, que foi do 6º ao 9º ano, eu falei para Pinteiro, eu vou fazer um flashback aqui. E quando terminou o momento, eu disse, eles nem sabem o que é flashback. Meu Deus, como eu fui arcaica. E aí, eu falei, vamos imaginar que Fernanda agora tem 12, 13 anos, né? E aí, eu tenho um celular. E aí, meu pai ou minha mãe vem pedir para ver, para averiguar minhas conversas, meu Instagram. E eu não acho certo isso. É minha privacidade, o celular é meu. E nessa hora eu fui super apoiada no chat. Verdade, o celular é nosso, é nossa privacidade. E aí, Foi verdade. Pinteiro colocou, né, algo relacionado, ele fez um paralelo de quando ele era criança, que quando ele se mudava de uma casa, a primeira coisa que os pais dele faziam era retirar a chave do quarto, né, e ele ficava revoltado naquele momento, porque a privacidade naquela época, né, década de 80, início da década de 90, acredito, era ter a chave do quarto, para a gente poder se trancar e os pensamentos ali fluírem. Só que hoje eles estão com isso aqui na mão, e que eles podem conversar com os colegas de sala e com desconhecidos que a gente nem sabe. E mesmo com colegas de sala, podem existir coisas que não sejam tão legais. Né? É exatamente por isso que a gente está tendo esse momento aqui com vocês. Né? Mais uma vez, lamento a baixa participação, parabenizo assim, gigantemente a presença de vocês, porque mostra o interesse de vocês, a preocupação de vocês com os filhos, né? E ainda deixo um alerta, porque na grande maioria a gente pensa de que forma a gente pode
proteger os nossos filhos, porque enquanto pais que somos, dificilmente a gente enxerga o nosso filho na reação da ação desses problemas, né? E aí é onde a escola entra, a gente trazendo esse esclarecimento para vocês, porque a gente vem se deparando com isso, né? Algumas mães aqui são, inclusive, parceiras nossas, né, que compartilham de algumas informações, do que toma conhecimento, que é algo que eu acho fantástico no CFI, que esse compartilhamento de informação não é só quando se trata do meu filho, né? Os pais têm também o hábito de dizer, Fernanda, eu soube que aconteceu isso, então fica atenta. Então, isso é muito legal na nossa comunidade. Mas é importante que a gente tenha essa visão de proteção e esse olhar atento, porque muitas vezes acontecem as coisas por baixo dos panos, ou melhor, por trás das telas, que nós, enquanto pais, não conseguimos visualizar. E é importante ficar bastante atento em relação a isso. Eu tenho aqui uma mãozinha levantada. Quer trazer algo? Fica à vontade. Veja, eu fiquei preocupada com essa história do filme, que baixar filme, baixar coisas, porque é isso, os meninos estão passando muito mais tempo, termina a aula e vão estudar, termina de estudar, quando eu vejo já está jogando, já está vendo filme, já está vendo isso. Então, como é que a gente recebe essa comunicação? Correios, vai chegar uma cartinha bem bonitinha, né? Quando abrir, tá lá o nome do escritório da advocacia, qual foi o dia que foi baixado, qual foi o filme, qual era o IP do computador, o número da placa de rede. Não adianta nem você dizer que não foi, porque até o número da placa de rede está tudo registrado. Tá e vou lhe dizer, registrado. Viu, mãe? Nas salas era o que eles tinham mais temor, não era, Pinteiro? Era. Várias perguntas com relação a isso. Desse vídeo, desse jogo, desse filme, e aí Pinteiro vinha e trazia, né? Então, quer dizer, eu acho importante, eles já tiveram a instrução dentro da escola, dentro de sala, e é importante que vocês entendam como é que isso está acontecendo aí na casa de vocês, né? Porque foi a pergunta unânime, assim, super valorizada por eles, é essa história deles ficarem bem amedrontados, porque download que faça, você já está ali caracterizando a pirataria, né, ajudando, né, a pirataria. Pois é, tinham 100 online, né, nessa conversa, aqui na tela ficam aparecendo 12 para mim. Eu vi os 12 mudando de cor, então é bem comum. É isso aí, Pinteiro. Gente, a gente vai fechando aqui essa oportunidade de estar com vocês. Obrigada novamente, tá certo? Foi muito proveitoso para quem pôde estar presente. Espero poder ter contribuído para vocês. Como eu disse, esse assunto não pode esgotar aqui, ele tem que voltar aí para dentro de casa, vocês precisam conversar. Agora, nós temos todo o cenário completo. Os filhos estão orientados e vocês também, não é? Então, vamos reforçar isso, não pode esmorecer. Tudo que a gente para de olhar, a coisa vai perdendo o eixo e depois a gente vai estar tentando reconstruir, pode ser bem mais difícil. Pinteiro, eu quero agradecer em nome de toda a escola, a diretoria, corpo de gestão, e também aos pais, a sua participação, né, que foi tão oportuna para a gente, importante, inclusive, uma pessoa que entende, não tinha como trazer outra pessoa, porque é muito mistério que ainda envolve tudo isso. Obrigada pela sua disponibilidade, viu? Muito obrigado pelo convite, Flávio. Eu agradeço a todos do CFI, agradeço aos pais que podiam estar descansando já e ficaram ouvindo a conversa de advogado, uma hora dessa, em plena terça-feira. Né? Vocês são heróis e heroínas, né? Que na minha tela que só estão aparecendo mulheres, então são heroínas da resistência. Obrigado. Eu prometi que ninguém ia morrer de tédio. Começaram 26, terminaram 26, então ninguém morreu. Missão cumprida. É isso aí, Pinteiro. Boa noite. Eu gostaria de agradecer também e só justificar a ausência de Tâmara, que ela estava com instabilidade na internet, ela pediu para pedir desculpas, mas estava acompanhando na medida do possível, e informar que em breve a gente vai estar trazendo outros temas para vocês. Isso.
porque a gente conseguindo atender uma família, a gente já tem muito ganho em relação a isso, tá bom? Então, muito obrigada, boa noite e até amanhã. Beijo para todo mundo. Tchau, gente, boa noite.